Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Web Rádio Cristo Consolador. Está começando nessa noite, dia 2 de junho, mais um programa Entre Irmãos, que tenhamos aí ótimas reflexões ao longo da nossa noite. Boa noite, Hugo. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que vão nos acompanhar ao vivo. E para iniciarmos, eu vou ler uma mensagem do Minutos de Sabedoria de C. Torres Pastorino. Não se impressione com seus sonhos. Isso poderia levá-lo a extravagâncias ridículas. Viva acordado no bem, e os sonhos serão belos e bons. Se alguma característica de verdade lhe for revelada no sonho, aceite-a com simplicidade. Mas não se deixe levar a interpretações supersticiosas. Procure sempre o lado bom das coisas. Bom, é uma mensagem que nos chama atenção sobre a questão dos sonhos. Para alguma, numa visão materialista, para muitos o sonho é apenas um processamento do cérebro. Na visão espírita existem fenômenos, viagem astral, existe também um desprendimento do espírito e que nem sempre nós conseguimos compreender. Também está relacionado com as nossas preocupações, com o nosso dia a dia, mas pode existir dentro de um sonho mensagens mais profundas, encontro com pessoas que já se foram, uma série de fenômenos, até mesmo a possibilidade de uma premonição, de ver algo que vai acontecer, mas não tem como nós, de uma maneira precisa, detalhada, de uma maneira racional, separarmos todos esses elementos, entender, muitas vezes o sonho ali, quando, na maioria das pessoas, a pessoa lembra do sonho com uma lucidez muito grande ali no 1 minuto, nos 2 minutos que acordou, depois vai se desvanecendo ao longo do dia, até que você esquece totalmente. E tudo isso tem um motivo, espiritual, tem as razões, então mesmo que um sonho lhe impressione, ou positivamente ou negativamente, um conselho do livro e dos próprios espíritos também é que não nos deixemos levar por isso. Então, dentro da nossa vida, nós façamos o nosso melhor, vamos trabalhar, e vamos colocar o nosso futuro nas mãos de Deus, como sempre, sabendo que o melhor vai acontecer para nós. Então, não vamos nos deixar impressionar ou tomar decisões baseadas apenas no sonho ou na tentativa de interpretar esse sonho. Então, é muito importante termos essa racionalidade, esse equilíbrio para, mesmo que o sonho talvez seja um aviso ou alguma coisa, como sempre ter a análise ali, a reflexão do dia a dia, o cuidado, mas não se deixar impressionar ou acreditar que através do sonho
né, a nossa vida vai se transformar, ou vão vir coisas importantes, assim, que, né, as decisões do dia a dia importantes são sempre tomadas por nós, porque nós somos os responsáveis, né? Então, tudo bem, tem as influências, mas sempre analisar as coisas, né? Não só com a emoção, mas também com a racionalidade para tomarmos as melhores decisões possíveis na nossa vida. E assim, eu vou convidando aqueles que se sentirem à vontade, que possam fechar os olhos, né? E todos vamos juntos, nos unindo numa corrente de paz, de amor e de fé, sentindo a presença de nosso anjo de guarda, nosso mentor amigo, os amigos espirituais que também já se fazem presente, que estarão conosco, e vamos todos juntos, nos harmonizando, nos tranquilizando, sentindo vibrações de paz, de amor, de tranquilidade, de serenidade, e vamos todos elevando o nosso pensamento até as faixas douradas de Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, que já nos envolve num abraço, nas suas vibrações positivas, aconchegantes, meigas, suave, e vamos assim agradecer nossa mãezinha por sempre interceder por cada um de nós, ela que representa a bondade, a benevolência, a justiça, o olhar generoso, o olhar de perdão, de paciência, de compaixão para todos nós, espíritos imperfeitos, cheios de vícios, de dificuldades. Ela que passou pela vida com muitos sacrifícios, com muitas renúncias, com o sofrimento de ver o seu filho sendo morto, crucificado, e ainda assim perdoou, entendeu, seguiu em frente e estendeu a sua mão a todos que a procuravam, inclusive aqueles que feriram, que maltrataram, que mataram Jesus Cristo. Então, que possamos aprender com essa mãe espiritual a sermos mais bondosos, generosos, pacientes com as falhas, com a ignorância, com a falta de conhecimento das pessoas e com nós mesmos, no sentido de entendermos nossos erros e buscarmos ter firmeza, força de vontade, determinação para corrigirmos esses erros e seguirmos em frente. Assim, vamos rogando essa Mãe amada que nos eleve o pensamento até encontrarmos o Mestre Jesus Cristo, a quem nos recebe com um abraço, nos envolvendo em sua sabedoria, em seu amor. Ele que é nosso irmão mais velho, que vem nos guiando, nos conduzindo ao longo das reencarnações, nos mostrando o seu evangelho e vem nos ensinando há mais de 2000 anos a compreendermos e a vivenciarmos esse evangelho de maneira mais profunda e os impactos que ele pode ter na nossa vida, na nossa felicidade, na nossa visão de mundo, nos tirando do sofrimento, da dor, da angústia, das ilusões terrenas, de todos esses sentimentos que nos prendem no mundo material, no sofrimento, nesse desespero, nessa ganância que muitas vezes acomete o coração de cada um de nós. Assim, vamos rogando ao Mestre Jesus Cristo que continue sendo o nosso farol de luz, a nos guiar, a nos orientar, a nos mostrar uma vida mais profunda, além dessa vida material. E ao Mestre nós rogamos humildemente que nos eleve o pensamento e nos represente diante da causa primária de todas as coisas, ao Pai espiritual, força condutora, motriz de todos os elementos, de todas as coisas, de todo o universo, que continua nos dando infinitas possibilidades de crescimento, de aprendizado, e que nos espera na sua bondade eterna, para que possamos realizar o nosso potencial máximo, que é nos tornarmos espíritos puros, espíritos limpos, espíritos sábios, e que entende todo o processo e que nos apoia de infinitas maneiras para que possamos nos conduzir a esse destino, a esse objetivo glorioso. Assim, ao Pai, nós somente agradecemos e louvamos com a prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, na medida em que aprendemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. E assim vamos pedindo licença para darmos início às reflexões da noite de hoje,
e que seja sempre feita a vontade do Pai e não a nossa. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos falar sobre vencendo o orgulho e egoísmo. Então, nós separamos um texto aqui do site momentoespírita.com.br. O título dele é Vencendo o Egoísmo. Ele foi escrito em 28/11/2008, pela redação do Momento Espírita, com base no capítulo O Pãozinho, de O Livro das Virtudes, versão 2, de William J. Bennett, editora Nova Fronteira. Vencendo o egoísmo. Os benfeitores espirituais nos ensinam que o egoísmo é a chaga que deve desaparecer da face da Terra. Por causa do egoísmo, nosso progresso moral anda a passos lentos. O homem egoísta pensa em si e somente em si. Tudo o que vê, observa, acredita que deve lhe servir. Negação da caridade, o egoísmo gera insegurança para os homens, porque como o egoísmo e o orgulho andam de mãos dadas, a vida será sempre uma corrida em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que nada nem ninguém merece respeito. Observa-se repetidas vezes, nos coletivos apinhados, a corrida por um banco para sentar. Não se respeitam idosos com dificuldade de equilíbrio, que são simplesmente empurrados. Não se respeitam deficientes na sua marcha difícil, nem mulheres com crianças ao colo. O que importa é que o egoísta esteja confortavelmente acomodado. Dessa pequena amostra cotidiana, passamos ao panorama do mundo, onde nações ricas contrastam com as misérrimas, com o povo a morrer de fome. Isso nos recorda de uma grande fome que se abateu sobre um país europeu em determinada época. Os pobres e, sobretudo, as crianças sofriam muito. Um homem abastado chamou 20 crianças e lhes disse que todos os dias ele compareceria à praça com uma cesta com um pão para cada uma delas. Um pão por dia é o que receberiam, até que a fome se extinguisse no país. As crianças esfomeadas partiram para cima da cesta e brigaram, cada uma querendo o pão maior. Terminada a batalha, cada qual saiu a correr com o seu trunfo, o pão para matar a fome. Foram-se todos, à exceção de uma garotinha. À distância, ficou a olhar o homem. Chegou devagar, pegou o último e menor pão que sobrara na cesta, agradeceu, sorriu e foi embora. No dia seguinte, as crianças voltaram. Aos empurrões e tapas disputaram os pães maiores. Para a pequenina, restou um pãozinho fininho, nem metade do tamanho dos outros. Quando, ao chegar em casa, sua mãe abriu o pequeno pão, encontrou 6 moedas de prata. A garota correu para devolvê-las ao bom homem, que lhe disse: "São suas, não é engano. Mandei colocar as moedas no menor pão para recompensar você." E concluiu a lição: lembre-se de que as pessoas que preferem um menor pedaço a disputarem de forma egoísta e agressiva a maior parte, vão encontrar bênçãos bem maiores do que o dinheiro em seu caminho. Existem muitas almas solitárias simplesmente porque não se resolvem a arrebentar as amarras do egoísmo para serem úteis a alguém. O egoísmo pode ser considerado como uma velha e inútil roupa que se conserva no lar do orgulho. O melhor antídoto para o mal do egoísmo é o conhecimento da vida espiritual. Olha que texto interessante, né, Hugo? Ele já serve aí de base para a gente começar os nossos comentários, as nossas trocas de hoje. E é interessante pensar também o quanto que o orgulho e o egoísmo são parentes próximos, né? Eles estão sempre de mão dada. E geralmente o orgulhoso é egoísta, o egoísta é orgulhoso. E quando a gente pensa na condição de entendimento da vida espiritual, parece que faz mais sentido a gente deixar essas mazelas para trás. Porque uma vez que eu acredito num pós, eu acredito que esse reino, né, o reino de Deus, dos céus, de Jesus, não é desse mundo.
grande parte dos motivos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, estão relacionados a coisa desse mundo. São os bens materiais, são os status, as coisas que a gente quer mostrar para o outro que tem, que a gente não quer abrir mão, como o texto trouxe aí, é a nossa poltrona, né, o nosso assento confortável no trem da vida. Às vezes até passando por cima dos outros para a gente conseguir se beneficiar. Sendo que, em muitas situações, a gente abrir mão de um pouquinho de conforto não é a gente ficar sem conforto, é proporcionar também a oportunidade para o outro, como o texto deu o exemplo aí do trem. A gente sabe que o transporte público é bem difícil, mas não necessariamente todo mundo que está em pé está em desvantagem. Às vezes você só está priorizando a pessoa que precisa mais naquele momento, né? E também ainda tem aquela outra questão de pensar, e se fosse comigo? Acho curioso que em muitas situações a gente pensa somente em nós, no nosso bem-estar, mas aí quando por algum momento a vida nos coloca naquele mesmo contexto, a gente gostaria, né, de ser visto com um olhar um pouquinho mais generoso de alguém, né, até para os nossos erros, para as nossas falhas, enfim, e por vezes a gente não tem esse pensamento. A gente, enquanto humanidade, ainda está bem presa ao nosso bem-estar, né, ao que a gente pode ter de melhor, independente do quanto às vezes a gente incomoda o outro, ou traz algum mal-estar para a vida do outro com as nossas ações, com as nossas palavras, enfim. Então, acredito que o texto ele vem trazer esse alerta, assim, de que existem muitas pessoas ainda muito solitárias porque não perceberam que o outro também é uma fonte rica, né? Para a gente trocar, para a gente aprender. E Jesus fala muito sobre o amor, sobre o compartilhar, sobre estar próximo do outro, né? Não apontar as falhas, porque todos nós temos. Então, quanto mais a gente se enclausura em nós, é quase que assim, a gente realmente vai ficar perdido e inerte naquele monte de coisas, né? Nas nossas virtudes, nos nossos defeitos. E se a gente olha um pouquinho para o lado, a gente vê tanta gente em dificuldade, em situação até muito pior, que às vezes uma conversa, um sorriso, um abraço, uma gentileza, digamos assim, já muda pra caramba a vida da pessoa, já torna o dia dela completamente diferenciado. Eu acho que é por isso que a gente ouve bastante a frase de quem enxuga a lágrima alheia não tem tempo de deixar a própria cair. Porque aí você vê tantas coisas, situações mais difíceis, né, mais robustas, enfim, que aí a gente se sente realmente egoísta, né, de falar, caramba, eu estava reclamando por um negocinho de nada, que nem é o motivo de reclamação. Às vezes é só a gente criando uma situação, porque a gente gosta, né, de fazer drama, enquanto que tem o meu colega aqui, o meu companheiro, realmente com uma questão muito desafiadora. E ao invés de estar reclamando, a pessoa está ali tentando soluções, vendo o que pode ser feito para melhorar, né, o seu dia a dia. Mas eu passo a palavra para você, Hugo, fazer suas considerações, aí a gente vai conversando mais ao longo do programa. Esses pontos que você adicionou, Amanda, são interessantes, né, que também nos mostram que a questão do egoísmo, né, todos nós somos egoístas, né, nós vivemos no mundo de provas e expiações, e uma das principais características é justamente esse egoísmo. Né? Em maior grau ou menor grau, todos nós somos egoístas, nenhum de nós ainda, né, pode-se dizer num grau de altruísmo, né? Pouquíssimos espíritos na Terra possuem, né, essa possibilidade de dizerem que não são mais egoístas. E essa é uma grande característica, né, de um mundo de provas e expiações também, é que, além, né, dessa extrema visão materialista, que é propagada pela sociedade, né, valorizada pela sociedade em todas as áreas da existência, há esse egoísmo inato em todos nós, que ainda, né, está sendo contido em alguns espíritos um pouquinho, mas na grande maioria ainda um grande monstro, né, um verdadeiro dragão, e que causa, né, as misérias do mundo, causa, né, os conflitos, as guerras, né, a fome, as doenças, todos os processos são gerados por esse egoísmo, que é, na última instância, né, segundo os espíritos, o maior mal, né? Nós só estaremos, digamos assim, no mundo no reino de Deus, no mundo melhor, quando realmente toda a humanidade
eliminar esse último ponto, que é o egoísmo. E através do egoísmo, né, da vontade, né, de saciar as minhas necessidades, ou de olhar somente para as minhas necessidades, vem, né, o orgulho, vem a prepotência, vem a arrogância, vem uma corte de vícios, né, de desafios, né, de intolerâncias, de processos negativos que nos aprisionam, né, às dores, à ilusão, aos problemas. Então, né, muitos colocam, né, vamos, por exemplo, né, no campo político, o capitalismo, vamos implantar o comunismo, ou vamos criar uma, sei lá, monarquia, qualquer sistema, mas não importa o sistema, porque enquanto nós ainda tivermos esse egoísmo enraizado, e é isso que os espíritos nos mostram, nós vamos enfrentar esses problemas, porque o problema não é em si só o sistema que nós estamos, mas o que guia esses sistemas. E hoje nós entendemos que por trás de todos esses sistemas, né, por mais que haja as boas intenções, mas na prática ainda há, né, o que de certo modo muitos chamam de a natureza humana. Então nós ainda temos, né, uma natureza extremamente embrutecida, ainda egoísta, né, ainda muito inconsciente. Né? Quando eu falo isso, eu não quero dizer, como muitas pessoas, né, colocam, que já que essa é a nossa natureza, nós nunca vamos mudar. Não. O processo da reencarnação, ele vem aos poucos mudando, reescrevendo essa natureza. Então, quanto mais o homem vai progredindo, a cultura vai progredindo também, mas o homem rapidamente vai conseguindo eliminar esse embrutecimento e vai abrindo novas esferas de sociedades, de organização social, de elementos que para muitos, né, é apenas uma maneira de manipulação, mas na nossa visão também é um elemento de progresso, né, de mostrar que um agrupamento ali de espíritos conseguem compartilhar certos valores, certa organização, que já indica um certo progresso, que ainda é muito ligado à matéria, mas que é um progresso do que, por exemplo, né, aquelas sociedades mais primitivas, né, muitas vezes embrutecidas, ou até no nosso passado, né, sociedades que tinham que estar guerreando a todo momento. Então, né, todo esse avanço, por mais que seja relativo, né, já é um avanço da humanidade, já é um combate ao egoísmo, ainda numa via muito material, né, muito guiada por coisas, por progressos, né, por comércio excessivo, por consumismo, mas de certo modo já é um progresso, que cada vez mais vai evoluindo, até que em algum momento ele se torne, né, numa sociedade, vamos colocar assim, pós-capitalista, né, pós-materialismo, e aí sim vão se começar as sociedades espirituais, né, mas isso lá para frente, que aí, né, toda, digamos assim, a estrutura de organização da sociedade vai ser sobre outros valores, porque né, esse egoísmo que nos caracteriza bem, né, não vai mais existir ou vai ser bem menor. Então, né, hoje nós temos, né, uma visão social, uma visão política, econômica, né, muito baseada nos desejos, né, e a nossa sociedade, ela vende, né, ela busca saciar todos os desejos, ainda que esses desejos sejam desejos depravados, desejos negativos, né, e aí nós vemos as drogas, a prostituição, uma série de áreas, né, o próprio consumismo desraigado, os vícios nos jogos, ou seja, mesmo desejos negativos, a sociedade fornece isso. Né? Vai chegar um momento no futuro em que não vai mais fornecer esses elementos, porque, né, os valores de cada indivíduo serão diferentes, né? O egoísmo será combatido, e nesse momento realmente a humanidade dará saltos de progresso, porque as forças condutoras serão em outro tipo, outra natureza, né? Uma sociedade do futuro. E aí é interessante, né, que muitos dos problemas que nós temos hoje, a grande maioria, em sua essência, é justamente por isso, por conta do egoísmo. Então, aquele que tem o poder, por exemplo, né, para fazer o bem, devido ao egoísmo, acaba, né, e o próprio orgulho também acaba se beneficiando, muitas vezes roubando a corrupção para o seu próprio benefício, né? Aqueles que estão em camadas
intermediárias também acabam muitas vezes, né, se levando pelo consumismo, pela vaidade, pelo orgulho, né, por conta do egoísmo. Os que estão em camadas mais baixas, né, materialmente falando, também acabam se deixando levar por certos tipos de visões materialistas, às vezes também, né, não só questões, né, de violência, mas de, né, pagar qualquer preço para subirem na questão material. Então, cada nível da sociedade, né, está imbuído desse egoísmo, desse orgulho de alguma maneira, o que torna as coisas mais complicadas, porque mesmo para aquele que tem muito, né, às vezes na visão dele, né, ele ainda precisa de mais, porque Buda dizia que o egoísmo humano, né, o desejo humano é um buraco sem fundo, né? Quanto mais eu tenho, mais eu quero, mais novidades surgem, e aí tem uma sociedade que se tornou especialista nisso, né? Tecnologias, ferramentas, luxo, relógio, status, né? Tudo para que você sempre queira mais, para que você nunca se sinta no topo ou né, satisfeito, porque tem todo um mecanismo materialista que precisa ser executado, não importa se é comunista, capitalista, o que é, né? Sempre tem esse mecanismo, né, do PIB, da riqueza, né, que é tudo muito relativo, porque é uma riqueza material, né, uma produção, uma venda, não é necessariamente bem-estar, equilíbrio mental, equilíbrio financeiro, equilíbrio de saúde, né? Isso são coisas secundárias, e aí fica, né, dentro dessa visão, o convite da doutrina espírita, né, da nossa reflexão, para que a gente possa, né, refletir, olhar para nós mesmos. A maneira que encontramos de vencer o orgulho e o egoísmo é justamente essa, de refletirmos e de definirmos, aqui é o bastante para mim, né, eu ser grato, tudo bem, continuar buscando uma melhoria, né, um esforço, né, que a gente sabe que tem um futuro, tem os desafios, tem as doenças, tem uma série de fatores, mas nada disso justifica, né, apenas olharmos para nós mesmos. Então, né, cada um, dentro da sua maneira, da sua possibilidade, é convidado pela vida, pela espiritualidade, para que a gente possa sair um pouco do nosso, né, somente das nossas necessidades e olhar para o próximo, né, ver as outras necessidades, como a Amanda bem disse também, muito dos meus problemas, às vezes, é um desequilíbrio mental, um desequilíbrio da minha percepção da vida. Então, às vezes, olhar para os problemas dos outros, ajudar o próximo, vai trazer alegrias, vão trazer sentimentos novos, que também vão ajudar a encontrar felicidade, a encontrar propósito, né, a ser mais satisfeito. Então, né, nós sabemos que nós vivemos num mundo em que, né, digamos assim, a linha entre a sobrevivência, né, é muito tênue, né? Nós precisamos trabalhar, né, temos problemas materiais para cuidar, tem as doenças, né, a incerteza do futuro, esses são elementos que pesam na consciência, na visão de cada um do mundo, mas nada disso é justificativa para alimentarmos esse egoísmo, esse orgulho, né, para que, não, já que eu tenho que sobreviver, vou passar por cima do outro, ou vou, né, conseguir dinheiro a qualquer custo, ou, né, vou tentar ter sucesso a qualquer preço. Isso são ilusões criadas pela vida, né, pelo mundo, pelos sistemas materiais que nos induzem a pensar dessa forma, mas há espaço para todo mundo, né? Muitas vezes nós já temos o suficiente, já temos o que é necessário para sermos felizes, mas não conseguimos ser. Não é porque nos falta coisas, é porque talvez, né, a nossa visão esteja deturpada, né, a maneira que enxergamos a vida. E aí vem, né, esses momentos de reflexão, esse convite, para que a gente possa verificar, será que, né, eu não estou olhando a vida, né, da maneira errada? Será que eu não estou, né, me colocando nessa posição de, né, orgulhoso, de egoísta, de, né, valorizando coisas exteriores, sendo que eu poderia ter uma vida mais simples, ou poderia, né, aceitar aquilo que as pessoas podem me oferecer, né? Eu tenho valor, né, por mim mesmo, as pessoas também me valorizam, algumas não me conhecem e está tudo bem, né? Porque mesmo que você seja a pessoa mais famosa do mundo, sempre vai ter pessoas que vão gostar ou não de você,
né? Você vai, em algum momento, também, pelo próprio ciclo da vida, ser esquecido, porque nós vamos desencarnar em algum momento. Então, ninguém fica aqui para sempre, né? A memória de ninguém também fica para sempre. Então, há os contextos, e dentro de tudo isso, né, buscar ter uma vida equilibrada, né, uma vida tranquila, e aí, né, através da reflexão, né, do trabalho sobre esses elementos, buscar dentro da nossa possibilidade trabalhar esse orgulho e egoísmo, porque eles nos geram muitos danos, né? Eles nos causam muitas dores, e muitas vezes a principal causa da nossa insatisfação ou do nosso sofrimento. Porque, né, se nós temos uma vida rica, nós, não, todo mundo tem que, né, se ajoelhar aos meus pés, tem que me adular, e eu quero ter tal coisa, e aí se a pessoa viaja, legal, vai ter experiências bacanas, mas às vezes vai estar só assim, vai descendo, só aumentando o egoísmo, porque todo mundo vai tratar o do touro, não sei o quê, né, então, também, né, acaba envaidecendo mais, se a pessoa, né, está numa situação financeira mais difícil, a pessoa vai ter que sobreviver ali, lutar, e vai ter aquela dificuldade, às vezes, de crescer, ou até mesmo de sobreviver, como muitas pessoas passam no mundo inteiro, e, né, vai ter os sofrimentos também, as dificuldades, e aí muitas vezes vai passar aquele pensamento de, não, eu vou pegar um atalho ali, vou fazer tal coisinha que eu sei que não é certa, para conseguir um ganho, para conseguir, né, sobreviver. Então, todos esses são desafios, né, e talvez, né, não sei o que está dentro né, do objetivo ou da necessidade de experiências de cada um, mas talvez a gente vai ter ali uma vida mediana, uma vida básica, mas pode ser uma vida feliz, né? Não é o carro, não é os bens, não é nada material que vai nos trazer felicidade ou não, mas muitas vezes nós, né, jogamos, né, eu preciso ter tais coisas, ou tais processos, ou viver em tal realidade para ser feliz. E isso, na maior parte dos casos, não é uma verdade. A gente precisa de muito pouco para ser feliz, mas por quê? Porque nós deturpamos a nossa visão, né, a nossa vida, a nossa maneira de enxergar. Então é interessante, né, nós pensarmos sobre esses elementos, porque muitas vezes nós estamos insatisfeitos, né, com a barriga cheia. Nós já temos o suficiente, né? Nós já temos uma vida interessante, mas nós nos comparamos no TikTok, no Instagram, nós queremos a vida lá de luxo, e legal, não quero dizer que não é interessante, né, poder ter uma viagem, ter algumas experiências, né, não é isso que define, né, se há evolução ou não, mas muitas vezes nós, né, sentimos que sim, eu preciso viver daquela maneira para ser feliz, ou para ser satisfeito, né, ou para estar me sentindo que eu estou fazendo progresso na vida. E não é esse o convite, né? Nós somos espíritos, nós precisamos o quê? Dentro desse processo que estamos, realmente nos tornarmos pessoas mais equilibradas, mais maduras, né, que lidem com as circunstâncias da vida, seja com a pobreza, seja com a riqueza, né, com o sucesso ou não, termos um equilíbrio mental, moral, né, enxergarmos o valor das outras pessoas, independente desses papéis, né, do status social, e tudo isso não depende, né, das questões materiais, mas nós muitas vezes colocamos, né, as questões materiais como o principal ponto. E se nós olharmos hoje, em termos de tecnologia, de ferramentas, já há no planeta Terra o suficiente para todos. Mas por que né, não chega para todos? Porque é sempre o egoísmo. Né? O egoísmo do lucro, é o egoísmo do orgulho, né? O egoísmo de querer mais, sempre mais, e não só no sentido, digamos assim, capitalista, material, mas no sentido de poder, porque também, né, mesmo em sociedades, né, que não são capitalistas, mas há as classes, há os níveis, há o poder, né, o líder que quer ser bajulado, que quer ser idolatrado. Então, por isso que esses sistemas, todos eles, não vão funcionar. E nós nunca vamos encontrar, né, equilíbrio nesse sistema. Sempre vai ter problemas, e muitos. Por quê? Porque o egoísmo é a base de tudo. Né? Se eu sempre acho que eu preciso de mais, Amanda sempre acha que precisa de mais, todo mundo sempre acha que precisa de mais, é um buraco sem fundo. Não importa, a gente pode conseguir
né, produzir infinito, sempre vai estar faltando, porque nosso coração não vai estar satisfeito. E aí vem, né, o convite de Jesus Cristo, da espiritualidade, justamente para isso, para que a gente aprenda a se satisfazer, né, espiritualmente, dentro da nossa perspectiva de vida, isso independente de se vai ter riqueza material ou não, né, porque tem muitas pessoas que têm essa riqueza material, mas que se sentem pobres, ou se sentem vulneráveis, se sentem miseráveis nesses valores. Por quê? Porque falta essa visão. Do mesmo jeito que tem muitas pessoas que não têm nada, mas que estão extremamente equilibradas, felizes, satisfeitas, maduras, porque são espíritos que entenderam esse processo e que vivem, né, mesmo com as limitações materiais, mas entenderam como a vida funciona e sabem que, né, faz parte da experiência, que em algum momento vão desencarnar, vão deixar tudo aqui, mas vão seguir com essa visão, com esse alto equilíbrio. E aí nós vemos, né, também que há, por outro lado, né, e nós temos que tomar cuidados, da sociedade, né, toda uma indústria para nos vender que nós precisamos ter um relógio cada vez mais caro, um carro do ano, e não sei o que, e tal coisa, isso, tudo. E se nós nos deixarmos levar, nunca vai ser o suficiente. Porque se eu ganho 5, eu quero gastar 10. Se eu ganho 10, eu quero gastar 15. Se eu ganho 50, eu quero gastar 100. Nunca estaremos satisfeitos. Então, nós, né, um dos convites também dessa reflexão é pensarmos sobre isso, porque mesmo que tenhamos o 100, né, mesmo que tenhamos, né, alcançamos o sucesso total na vida, não quer dizer que nós não vamos morrer, não quer dizer que nós não vamos ter uma doença. Tem o mesmo todo o dinheiro, toda a fortuna do mundo não consegue tratar certas doenças, certos problemas, poupar a vida das pessoas que nós amamos, né, quando chegar o momento delas irem, ou numa violência, alguma coisa que aconteça. Então, não dá para se ter seguro de tudo. Né? Não tem como você se colocar numa redoma e falar, não, agora eu estou 100% aqui, vai ser essa vida eternamente. A vida é um processo de mudanças. Então, quanto mais estivermos, né, maduros para entender essas mudanças e nos adaptarmos, mais existe a possibilidade da felicidade, do equilíbrio, da serenidade, mas eventualmente vai vir a dor, o sofrimento, né, a tristeza, porque fazem parte do processo de vida. E aí o orgulho e o egoísmo, né, nessa estrutura toda, são grandes vilões, porque nos causam sofrimentos, dores, né, nos tornam míopes para as mudanças da vida e muitas vezes, né, vão causar dores que nós vamos sentir. Em algum momento, com certeza, nós vamos colher essas dores. E por mais que pareça que não estamos com tudo, em algum momento vai bater isso na vida. E nós vemos exemplos aos montes. Porque, né, hoje, com as mídias sociais, com isso aí, né, a gente consegue acompanhar, né, a vida de famosos das pessoas, e todo mundo tem problema, todo mundo tem desafio, né? Mas que o dinheiro por si só, né, ou esse status, esse poder, não garante, né, a felicidade e nem é garantia de que não vão ter sofrimento, né? Então, né, eu vou passar a palavra para a Amanda para que ela faça as reflexões dela, mas pensarmos, né, o quanto o egoísmo e né, esse egoísmo, esse orgulho, não estão nos prejudicando, nos tornando cegos de todas as coisas boas que a vida tem e das experiências também. Muito interessante esses comentários, Hugo. Já pegando o gancho disso, a gente tem que lembrar que nós estamos falando aqui hoje da parte do orgulho, que é o orgulho quando ele toma uma conotação negativa, né? Porque existe o orgulho, quando a gente fala do vencer o orgulho, é essa parte ruim que nos leva a ser soberbos, a tratar alguém com desdém e também a inflar a nossa vaidade, né? A gente tem a parte do orgulho que tem a ver com honra, com respeito, que é eu sentir orgulho de você, eu sentir orgulho do meu trabalho, eu sentir orgulho de quem eu sou, da minha ética. Nós estamos falando tudo que passa do ponto se torna um defeito, fica uma chaga mesmo no espírito, né? Algo a ser depurado porque aprisiona, faz mal para quem convive, para quem tem aquele hábito e, consequentemente, faz mal para todos ao redor também. Então, a vida, ela fica, né? A sociedade humana ainda te instiga muito à competição.
Muito, em todos os aspectos, né? O Hugo comentou, mas a gente sabe que você liga a televisão, rede social, tudo te mostra sempre do bom e do melhor. As redes sociais, esses dias eu vi até alguém comentando que não gosta de rede social, tal, que parece uma revista Caras editada. E aí você vê, quando a gente era criança, era menor, a gente tinha pouco acesso a esse tipo de conteúdo. Então, para você ver a casa dos famosos, como que era a rotina dos famosos, você tinha que comprar a revista, levar para casa, ver ali, ler, enfim. Hoje em dia, não. Você está a um clique de ver uma série de informações, muitas delas extremamente inúteis, porque como o famoso XYZ vive a vida dele, nada interfere na minha, não diz respeito, ele não é próximo, então, assim, às vezes isso só serve para nos desmotivar e para a gente cair também nesse grau de comparação, né? De ficar nos questionando por que isso, daquilo, do outro, e por que o nosso, sendo que já entendemos, pelo menos aqui nós que seguimos a doutrina dos espíritos, que cada um tem a sua jornada. E que independente de ser irmãos, de ser marido e mulher, de ser gêmeos, independente disso, cada um continua tendo a sua jornada. A gente pode compartilhar uma série de momentos juntos, mas os ganhos e as perdas, eles são individuais para o espírito. Lógico que a gente precisa dessa companhia, digamos assim, porque a gente sabe que entre nós e Deus a ponte é o outro. Então a gente precisa se relacionar. A nossa estrutura social já é feita para a gente se relacionar desde o nascimento, em que a gente vai para o prezinho, vai para a escolinha, vai para a creche, vai para o primeiro ano, vai para a escola, vai para a faculdade, para ir para o mundo do trabalho. Então, nós somos cheios de relacionamentos sociais, né? A família é o primeiro deles e é o que a gente leva para sempre. Depois que a gente sai da casa dos nossos pais, a gente constrói a nossa família. Mas a gente continua tendo a primeira família, digamos assim, né? Fora os parentes, enfim. Depois a gente cria o nosso ciclo de amigos, e por aí vai. Então, nós precisamos disso para nos colocarmos também, ainda que indiretamente, mais à prova do quão bom nós estamos tentando, de alguma forma, ser. Nós não somos. Mas quais são esses pequenos lapsos de momentos bons que a humanidade tem? Muitas das vezes podem estar nesses ambientes de alguma forma, né? Com os amigos, em alguma situação com a família e assim por diante. Então, as nossas questões de competição, digamos assim, elas precisam ser mais canalizadas para o nosso interior, né? Eu preciso aprender a competir comigo mesma. A minha versão do passado, a Amanda de um ano atrás, e assim por diante, né? Como eu quero estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, eu quero permanecer desse jeito, e aí com a convivência social, a gente também consegue ter esses feedbacks de quem se relaciona conosco. Porque às vezes pra gente, nossa, tá tudo maravilhoso, já sou o melhor, já sou legal, e às vezes numa situação difícil, o outro nos aponta que a gente não melhorou. Olha, isso daqui ainda tá complicado, hein? Olha o tipo de reação que você tem. Olha que você não deixa eu falar, você não me dá espaço. E aí a gente vai percebendo que ainda tem uma série de coisas a serem revistas e feitas. É um longo trajeto. O mais importante do que pensar no tamanho desse trajeto é ter consciência de que hoje já há alguma consciência. Então, eu já sei que eu sou orgulhosa e vaidosa, e sou egoísta, já sei disso. Aí sim, através disso, a gente pode começar a refletir um pouco sobre o tema. Qualquer mudança que a gente vá fazer na nossa vida, começa desse primeiro passo. Primeiro, identificar que eu tenho, que eu sou. Depois, vir as reflexões, porque sem essas reflexões, que a teoria, digamos assim, a gente não consegue colocar nada em prática. Absolutamente nada. Então, acredito que pensando em orgulho, no egoísmo, talvez uns pontos que a gente possa refletir ao longo da nossa semana, do nosso mês, como que a gente se porta, por exemplo, com questões de opiniões diferentes. Então, eu acredito em A, o Hugo acredita em B. Eu valorizo A, o Hugo valoriza B. Como que eu me importo? Eu fico tranquila, aceito a opinião do Hugo, entendo a ideia dele, o ponto dele, mesmo que eu não concorde, mas eu respeito, consigo escutar, eu fico efusiva, eu quero discutir com o Hugo, eu vou bater boca com o Hugo, eu desmarco o nosso próximo rolê, porque eu já fiquei nervosa com ele daquela vez. Como que a gente se porta? É muito difícil para nós, enquanto humanidade, lidar com o diferente. Não é fácil.
Às vezes a gente fala que é por hipocrisia mesmo, por dizer que é porque é bonito, porque parece fácil, mas aí no nosso dia a dia e na nossa rotina você ter alguém que pensa completamente oposto, ou que tem uma atitude que você acha que não seria o ideal, e a gente não está falando de questões éticas às vezes é só gosto mesmo. Um gosta de X, outro gosta de Y, pronto. É sabor de pizza. É tema de livro, sabe? Questões que às vezes a gente quer colocar na mente do outro na nossa visão. E isso não deixa de ser também uma forma de ser egoísta, porque assim, se funciona para o outro, por que me incomoda tanto o outro seguir uma outra linha? O outro pensar de outra forma? Não deveria me incomodar tanto. Ah, mas eu não concordo. Tudo bem, você tem o seu direito de não concordar, mas o outro também tem o direito de ter as opiniões, o posicionamento, o estilo de vida que ele achar mais conveniente. Ah, mas tá errado. Aí a pergunta é, tá errado para quem? Porque às vezes o que tá errado pra gente ou não é muito legal pra gente, pro outro faz total sentido. Super se encaixa na vida dele, nos posicionamentos, na rotina, e tá tudo certo. Então, talvez essa reflexão do como nos portamos diante desses conflitos, desde os mais pequenos até os grandiosos, já mostra um pouquinho o quanto nós somos orgulhosos e egoístas. A gente quer sempre ter a última palavra. Até em discussões pequenas, a gente quer ter a última palavra. E isso não é o certo. E outra, às vezes também a gente quer mostrar para o outro que a gente está com a razão. Eu vejo isso muito na minha condição hoje, por exemplo, até dando um exemplo prático, dentro da maternidade. Porque às vezes eu, na maternidade, eu acredito que eu tenho que impor algo. Ah, mas é por isso. Ah, mas por quê? Porque sim. Ah, mas é isso. E a gente fica meio autoritário sem perceber. E aí você se lembra que, poxa, tem alguém ali do outro lado, que também está em processo de desenvolvimento. Então, se eu não tentar conversar e tentar trazer os pontos e escutar também, a gente não vai conseguir se relacionar bem. Aí eu vou ser simplesmente uma mãe, ponto. E eu vou ter uma filha, ponto. Eu não vou criar um laço de amizade. Eu não vou criar um laço de que a minha filha queira compartilhar as coisas porque ela quer que eu saiba. Ou por medo, ou por qualquer outra questão, às vezes, é o que vai ficar na mente dela. E então a gente é orgulhoso. E às vezes a gente não sabe reconhecer também quando é a hora de pedir desculpas. E aí fica outra lição para todos nós. A gente costuma pedir desculpa quando a gente falha, quando a gente acha que excedeu. Às vezes você não está nem com a opinião ali conflituosa, às vezes é o tom. Às vezes a gente errou no tom. Você tem um ponto, ok, é um ponto válido para o outro, mas será que às vezes a gente não exagera no tom, na forma que aborda, e magoa o outro, e às vezes o outro não está num bom dia, enfim, a gente também pode não estar num bom dia, mas aí nós estamos falando do nosso papel, né? Nós não estamos jogando a culpa para terceiros. Se não estamos jogando a culpa para terceiros, essas reflexões, elas precisam ser feitas por nós, no nosso dia a dia. Será que toda oportunidade é a oportunidade de discutir, de debater, de fazer uma DR? Às vezes não. Às vezes a gente só tem que sinalizar, hoje eu não estou muito legal. Amanhã a gente volta nesse tema. Amanhã a gente conversa melhor sobre isso. Porque o outro também precisa dessa sinalização, ele não vai adivinhar que a gente não está, às vezes, numa energia tão legal. Às vezes a gente está meio melancólico. Eu brinco aqui em casa que devia ter uma plaquinha aqui na testa, né? Hoje eu tô meio virada no giraia. Porque aí se meu marido falar eu já fico nervosa. E às vezes não é nada demais, assim. Falou qualquer coisa e eu já tô reagindo diferente. Porque eu posso estar na TPM, tô num dia mais difícil, tô mais estressada. Então ele já fica meio que sondando e às vezes eu falo, amor, hoje eu não tô muito legal. Então, questões mais difíceis, mais complexas, nesse dia que eu não tô legal, ele mantém uma distância segura, sabe? Falar, deixa para outro dia, quando ela estiver melhor, e tá tudo bem. Então, isso também faz parte do relacionamento. E o nosso orgulho não nos permite, às vezes, quebrar essa barreira, né? Em relação ao outro. Porque o contrário do orgulho é a gente ser humilde, e a gente não sabe ter humildade. Reconhecer mesmo de que, olha, eu não sei, me ajuda. Eu não sei o que fazer. Você pode me dar a sua opinião nisso daqui? Hugo, eu preciso de um conselho. Hugo, eu tô quebrando a cabeça nisso aqui, mas não tá dando certo. Você já viu isso daqui? Você pode me ajudar? Você pode me dar uma luz? Às vezes a gente tem dificuldade disso também. E muitas dessas coisas estão relacionadas com a nossa vida lá atrás.
na nossa infância, como que a gente cresceu, como que a gente foi criado, como que foi a adolescência, e também em outras passagens por aqui. Esse orgulho todo não foi a Amanda que construiu aqui em 30 e poucos anos. Ela já vem carregando isso, às vezes, espiritualmente há muitos séculos e séculos. Por isso que é difícil se libertar, né? Por isso que é difícil a gente ter outro tipo de postura. Então, a nossa sugestão aí para os próximos dias é a gente pensar como que ele impacta a nossa rotina. Quais são os nossos hábitos? A gente tem hábitos de uma pessoa mais armada, digamos, que quer mais atritar, ou aquela que está calma? Vamos lá, vamos resolver, vamos a gente dar um jeito. A gente se declara para as pessoas, a gente fala que ama, a gente elogia, a gente não elogia. E às vezes eu acho muito triste isso, porque a humanidade em si, às vezes, espera até a perda para fazer uma cerimônia de elogios, do quanto a pessoa foi maravilhosa durante a vida, do quanto você a admirava, sendo que às vezes no dia a dia a gente não fala isso, né? A gente não tem o hábito de criar esse laço amoroso com as pessoas, principalmente aquelas que fazem mais parte da nossa vida. Então, acredito que o orgulho e o egoísmo, ele vem nesse contraponto para nos ajudar a tentar, né, despertar essa sensibilidade, para a gente lembrar que a gente não está vivendo sozinho. E pensar no nosso papel mesmo, como que eu estou agindo como mãe, como que eu sou como pai, como esposo, como esposa, como que eu sou como filho, como filha, como neta, e por aí vai, né? Será que a gente se faz presente? Será que a gente é desarmado? A gente é amoroso? A gente dedica um tempo de qualidade ou não? A gente só quer viver pensando nas nossas coisas, nosso resultado, a nossa vida e o restante que a gente descubra depois, amém. Eu acho interessante também, o Hugo colocou esse ponto, e aí só reforçando ele, que a gente, enquanto humanidade, nós somos sempre muito insatisfeitos. E precisamos sempre tomar muito cuidado, porque quanto maior a nossa lista de check, sabe aquelas metas que a gente tem? Todos nós já passamos por isso, de você ter uma lista e você vai dando check. Cumpri esse objetivo, esse. Mas a gente vai sentindo alguns vazios. E por que esses vazios podem vir? Porque a gente não está cuidando do outro lado, que também precisa de um olhar cuidadoso. É a parte espiritual. Não é o ter, é o ser, né? São as habilidades do espírito, o que a gente vem desenvolvendo para levar daqui. Então, se tudo que eu tenho me for tirado agora, eu ficar só com a roupa do corpo, o que eu tenho de habilidades? O que eu tenho de jogo de cintura da vida? Como que eu sei lidar com os conflitos, com a pressão, com o dia a dia difícil, com vamos comer só arroz, porque a gente não tem outra coisa, vamos viver aqui de aluguel num casebre, porque a gente não tem outro lugar. Precisamos pensar muito nisso, porque hoje, graças a Deus, a gente tem condições boas, mas a vida fica nesses ciclos de altos e baixos, e às vezes tudo é nos tirado já como uma prova mesmo. E aí, agora? Porque é fácil a gente falar, né? E no dia a dia, quando a gente está passando por perrengues, por dificuldades, como que a gente se comporta? Aí a gente vai questionar Deus, questionar o universo, questionar a reencarnação, ou a gente vai entender que, olha, estou passando por uma fase complicada, mas vou ter fé em Deus, vou fazer a minha parte, vou fazer o que eu puder, vou manter as minhas orações, que em breve tudo vai se ajeitar. E depois virão outras fases também desafiadoras, porque a vida é assim, é essa montanha-russa sempre. A gente nunca que vai ter só a situação linear, né? O espírito, ele precisa ter esses vendavais para ele se colocar à prova também. Então, vamos trabalhar dentro do possível para que a gente não tenha uma felicidade frágil, que é ligada a coisas somente materiais. Se a gente identificar essa fragilidade em nós, ainda há tempo da gente tentar desenvolver o olhar para o outro lado, para aquele lado que a gente se sente confortado. Como o Hugo mesmo comentou, às vezes a gente vê aí gente com muito desafio e tá ali se virando, não deixa a peteca cair, não tá reclamando, tá fazendo o que pode para fazer as coisas darem certo. Por que não nos espelhar nesses exemplos? Ao invés da gente olhar lá o artista famoso que está lá fazendo coisa, a pessoa que está jogando lá no TikTok, fazendo isso, vamos nos espelhar em quem nos impulsiona a ser melhor, inclusive, principalmente nessa parte espiritual mesmo, ter mais maturidade espiritual.
porque a gente ainda é muito imaturo, a gente ainda quer muitas coisas do nosso jeito. E quando a gente entende que elas não vão ser do nosso jeito, vão ser do jeito que precisam ser, vão ser do jeito que a gente precisa aprender, melhorar, amadurecer, aí talvez a gente consiga entendendo que, opa, eu sou um protagonista, mas eu também preciso lidar com as adversidades da vida. E aí eu vou criar os meus mecanismos de defesa, vou correr atrás, vou me virar para ter situações melhores. Mas porque eu me esforcei, porque eu fiz por onde, e não porque eu fiquei só esperando aqui Deus trazer uma oportunidade melhor. Então, se a gente se apegar mais às coisas da alma, quem sabe, aos poucos, a gente vai tentando despertar para sermos mais amorosos, mais humildes e, consequentemente, menos orgulhosos e menos egoístas também. Então, essas são as minhas considerações aí da noite, para pensarmos sobre esses pontos, né, sobre o nosso papel nos lugares que a gente convive, como que a gente vem exercendo eles, como que às vezes a gente impõe a nossa vontade, até pela autoridade, como o exemplo que eu dei aí, meu mesmo da maternidade, e assim por diante. Lembrando que nós estamos todos juntos, né? Tentando amadurecer dentro do possível. Então, como que a gente consegue trazer isso de uma melhor forma para nós e para as pessoas que estão conosco, né? Para a gente não ser tão chato, tão intransigente e assim por diante. Hugo, pode ficar à vontade. E dentro das suas reflexões, né, outra coisa que eu acho que é importante tem a ver também com o egoísmo, é de, dentro das visões que nós temos, das opiniões, das experiências, ter o perdão, ter a paciência com as pessoas também, porque às vezes, né, nós vivemos numa sociedade que está cada vez mais polarizada, então, se eu estou certo, e ainda que eu esteja, né, pode ser que alguma coisa não, o Hugo tem razão, mas isso não me dá um motivo de, né, como o pessoal fala, esculachar, ou destratar, ou brigar com o outro, né, ou ainda que o outro, por exemplo, olha, eu sei que isso funciona, mas assim, o outro não está no momento, o outro não quer ouvir, tudo bem, eu não vou, né, brigar ou me achar que eu sou melhor que o outro. Então, né, às vezes o outro precisa ter aquela experiência, né, do mesmo jeito que nós também já precisamos ter certas experiências para chegar onde estamos. E ainda vamos ter outras experiências para chegar em um ponto no futuro. Então, entender que, né, digamos assim, as maneiras de se viver, né, os valores, as visões, são muito relativos, né, dentro do aspecto de evolução de cada um. Então, entender que, né, eu tenho um caminho, eu tenho visões, posso compartilhar com as pessoas, até um dos intuitos do programa, mas que ninguém é obrigado a me escutar, ninguém é obrigado a me seguir. Isso também, né, mesmo que eu esteja certo, isso também não quer dizer que eu sou melhor que ninguém. Então, tomar cuidado, porque nós temos hoje, né, e também um dos elementos da vida, né, que nos causam muitos danos, é que a gente tende, né, se eu estou certo, ou se eu tenho tal visão, então o outro está errado, o outro não merece, o outro tem que sofrer, né, para não dizer coisas piores que nós falamos. Então, tudo isso, né, é egoísmo também, né, é que nós possamos aprender, porque eu sou cabeça dura em algumas coisas. Então, que, né, a espiritualidade né, possa ser benevolente comigo, assim como com o próximo também, porque nós vamos ter que aprender, nós estamos num processo de transformação. Então, não achar que nós temos a bússola, a verdade absoluta, né, que nós somos o juiz, que tem agora todo, né, todo o conhecimento, toda a possibilidade de falar, não, eu estou te condenando, né, ou, porque você está errado, então, não é assim que a vida funciona. Né? Então, nós estamos, né, talvez certos em algumas coisas, errada em um monte de outras coisas, e a espiritualidade tem uma infinita misericórdia para com todos nós. Então, isso também é um dos elementos que nos causam, né, esse egoísmo e aumenta muito o nosso orgulho também. Então, tomar cuidado, né, porque, como a Amanda bem disse, conversar, trocar ideias, entender pontos de vista diferentes e, né, discordamos em tal ponto, então tá bom, tudo bem, né, mas hoje a sociedade tem muito isso, né, de criar os polos, as visões, e aí eu tenho que defender a ferro e fogo. E
raras coisas no mundo são a ferro e fogo. A maioria das coisas são infinitamente flexíveis, dependem de um monte de outras coisas, mas nós queremos, né, ainda na nossa arrogância também, na nossa prepotência, ter a régua que mede tudo. E nós não temos, né? Nós estamos aprendendo a viver. Então, esse é um dos convites da espiritualidade, a maior, né, uma das maiores ferramentas para a gente combater o orgulho e o egoísmo é justamente menos. Né? Você não é o pozinho mágico do universo. Né? Não é, né? Nós não somos tão importantes, nem tão essenciais, todos nós temos nosso valor enquanto espíritos, mas enquanto seres humanos, né, dentro da sociedade, nós estamos aqui, depois não estamos, então ter essa humildade, né, tentar desenvolver essa humildade nas relações, na vida, na sociedade, nas áreas, é muito importante também. Então, fica aqui meu grande abraço a todos, que possamos refletir sobre esse tema ao longo da nossa semana, da nossa vida, e vou passar a palavra para a Amanda para que ela faça o encerramento do programa da noite de hoje. Então, vamos nesse momento agradecendo novamente a todos que estiveram conosco. Quem não vai nos acompanhar futuramente através do YouTube, do programa gravado, eu convido quem se sentir confortável a fechar os olhos. Quem quiser pode permanecer de olhos abertos. Vamos nesse momento agradecendo à equipe espiritual, a Deus, a Jesus, aos mentores da Web Rádio, desse programa, a você que esteve conosco, por mais essa troca, por essas reflexões da noite. Vamos deixando sair dos nossos corações uma luz multicolorida que envolve todo o contorno geográfico, todos os planetas, toda a criação de Deus, seja no plano físico, no plano espiritual, nas diversas moradas da casa do Pai, que onde houver os seus filhos, a obra da sua criação, que lá esteja também o seu amparo de algum modo. Vamos vibrando intensamente para que saibamos cultivar a saúde em todos os aspectos da palavra, que trabalhemos por ela, que façamos a nossa parte para mantê-la e melhorar cada aspecto dela à medida do possível. Vamos vibrando intensamente pela nossa flora, pela nossa fauna, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo alimento de todos os dias, vibrando luzes multicoloridas pelos irmãos nossos que se encontram de algum modo desenganados, tristes, solitários, com algum tipo de falta, seja de algo físico, de algo espiritual, de algo emocional, que os mentores espirituais se façam presentes, amparando a cada um de acordo com o seu merecimento, com a sua necessidade. Vamos vibrando intensamente pela nossa natureza, de um modo geral também, para que saibamos conviver em harmonia com ela, pedindo licença para vibrar pela nossa rua, pelo nosso bairro, pelos nossos vizinhos, pelo nosso ambiente de trabalho, ou o local que passamos a maior parte do dia. Vamos vibrando luzes muito acolhedoras pelo nosso lar, e que, se for do nosso merecimento, os amigos espirituais possam fazer essa visita aos nossos lares, renovando as energias, vibrando muito amor e carinho também para os nossos companheiros de jornada, a nossa família, aquela família que formamos, a nossa família original, os nossos parentes, enfim. Que os mensageiros do Cristo sempre se façam presentes no nosso dia a dia, nos apoiando, nos auxiliando nas nossas tomadas de decisão. E assim vamos pedindo licença para vibrar por nós, necessitados que somos, que tenhamos força e coragem para não desanimar. Vamos deixando muitas vibrações em aberto para que a espiritualidade conduza onde se fizer mais necessário, seja aqui no plano físico ou no plano espiritual, em qualquer uma das moradas da casa do Pai. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e assim vamos remarcando o nosso compromisso de estarmos aqui na próxima oportunidade. Uma ótima semana a todos, com muitas coisas boas e até a próxima.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.